Pedro, bem-vindo. Olá, Ana Rita. É certo, não é? Há mais de 20 anos. Sim, é verdade. Já vai agora pois. desde 1985. Tinhas tu uns 10 anos quando começaste a olhar para a Eu já vou medicina com chinesa. 54, de forma que eu não tenho problemas com a Olha, minha e idade. estás maravilhoso e super bem conservado e tens, sobretudo, para além de teres essa grande aliada, que é a medicina chinesa, essa forma como Sem encaras dúvida, a sem vida, dúvida que ajuda, tens sem também este espírito colorido e positivo, que é o mais importante. Diz-me uma coisa, não vamos falar de um tema muito colorido. Pois não. Para não. os homens. Eu penso que este tema, quando afeta a mulher e o homem. O casal, sem dúvida. O casal, porque os homens naturalmente têm parceiras de afetos certeza. e de sexualidade, portanto a disfunção sexual erétil é um problema que atinge o homem e a mulher. Claro, o casal. e o casal. Disfunção erétil do homem. Vamos falar também de... começas primeiro por nos explicar de facto do que é que se trata esta disfunção. Muito bem. Já foi abordado na nossa conversa Olhar Clínico sob uma perspectiva de medicina convencional. Ainda é bem. interessante termos agora É muito engraçado, este temos olhar as de duas medicina perspectivas, chinesa. sem dúvida, é muito Sim. engraçado. Bom, a disfunção sexual erétil, as pessoas conhecem-na pela designação de impotência sexual. É um termo que tem vindo a ser abandonado e está-se a preferir escondido disfunção um sexual erétil. Eu penso que, não, as pessoas agora penso que assumem mais do que antigamente. Os homens têm alguma dificuldade em falar deste problema com mulheres, mas têm grande facilidade em falar com o homem. Ou seja, penso que mesmo nos terapeutas... Algum pudor, masculinidade, masculino, certo. E penso, sentem-se mais à vontade com os homens e com mais facilidade de falar com um terapeuta, que é profissional de saúde e que é homem. De qualquer das formas, na prática trata-se da incapacidade de ter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual natural e normal, satisfatória. Portanto, e é um problema como é natural que afeta muito quem sofre dele, até porque no caso dos homens implica complexos graves de autoestima, de inferioridade, e um certo grau de inferiorização, autoinferiorização e de culpa também, no sentido em que os homens, com frequência e devidamente, não é, sentem-se no dever também de serem funcionais em termos de sexualidade, uma vez que é um papel extremamente importante na relação de um casal. Com certeza. E depois, se não fôssemos nós também, uma cultura latina. Sem em dúvida. que, de facto, a masculinidade e a virilidade acabam por depois grande. também de se perpetuar ao longo das gerações e, de facto, homens e casais que vivam esse problema não vivem dias muito felizes. E é importante perceber que atinge muita gente. Aliás, segundo o NEDO, Núcleo de Endocrinologia, Diabetes e Obesidade, portanto uma estrutura da medicina convencional, diz que em Portugal, dos homens entre os 40 e 70 anos de idade, 48%, portanto praticamente metade, sofre de disfunção sexual erétil. São números elevadíssimos. São números elevadíssimos, muito superiores àquilo que se pensaria. Tem existido uma evolução, Pedro? Eu penso que não, penso que agora talvez haja um estudo... Bom, atenção, há aqui um fator muito importante, que é moderno, que é o uso de medicamentos em quantidade exagerada. Acontece que se tem vindo a demonstrar, aliás, esta mesma fonte, que é uma fonte de medicina convencional, refere uma lista enorme de medicamentos, se vocês procurarem na internet, NEDO, que disfunção sexual erétil, e provocam isto nos homens. Que provocam disfunção sexual erétil e perda de prazer sexual nos homens e nas mulheres em quantidade enorme. E a lista é enorme, desde antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensores, e as pessoas com esta idade começam a sofrer de hipertensão arterial. A tomar Os medicamentos antidiabéticos, a diabetes e a obesidade são também elas causadoras de disfunção sexual erétil, sendo que em Portugal 14% dos portugueses homens sofrem de obesidade e a diabetes aponta para 12,4% dos portugueses. São números elevadíssimos e que fazem com que estas pessoas todas tenham uma tendência, uma propensão para este tipo de patologias. Aqui, a única parte positiva é perceber que estas patologias... Há uma parte positiva. Que estas patologias são revertidas com mudanças de modos de vida. Ou seja, a obesidade, a hipertensão arterial e a diabetes podem ser perfeitamente controladas com exercício físico e com... vida saudável. Vida saudável, regime alimentar, comer mais fibras, comer menos gorduras, menos sal, diminuir-se os valores que o corpo menos calorias. E é perfeitamente possível. Um diabético que se cuide consegue ficar não diabético. E um diabético, e uma percentagem elevada das pessoas que sofrem de disfunção sexual erétil são diabéticos, dar a volta ao tem que ter dilema. Cuidado, fazer o que for necessário para estabilizar a sua diabetes.
porque a disfunção melhora na proporção direta da melhoria da diabetes. Se a diabetes melhorar, a disfunção melhora. A sexualidade, e no que respeita à obesidade, é a mesma coisa. Um obeso, se perder peso, melhora muito na sua sexualidade. Isso Muito. depois também terá a ver com muitos outros fatores também, Pedro, que se interligam, até porque lá está, também todos nós, para além da medicina chinesa, felizmente começamos a ter já esse pensamento, eu pelo menos falo de mim, encarar o corpo como um todo, ou seja, tens um estilo de vida saudável, naturalmente que a tua saúde vai estar fantástica e certamente te vais sentir melhor, seja em que nível da tua área, da tua vida for. Concordo. Não é? Em relação à Nas sexualidade, emoções, ainda mais. psicologicamente, Evidentemente, sexualidade. há aqui um papel muito importante das emoções. Até porque, e aqui é a pescadinha de rabo na boca, porque um homem, todos os homens falham alguma vez na vida, em termos de competência sexual. Há aqueles que, por causa disso, se culpabilizam ou que são culpabilizados pela companheira, circunstância em que pode induzir traumatismos de natureza psicológica, que depois induz a um quadro clínico com medo de falhar, induz o falhanço. Depois entra-se num ciclo. Entra-se num ciclo. Quanto mais se quer garantir que é competente, menos mais acontece. estressado se vai para o ato e mais facilidade se tem de não se conseguir concretizar o ato de forma de vida. Circunstância em que há aqui fatores psicológicos importantes, o medo, a ansiedade, o stress, a angústia, são fatores que desencadeiam a depressão, que desencadeiam tendência para o falhanço sexual. Esse nervosismo, essa ansiedade depois também não vai ajudar ninguém no momento do amor, não é? E nesse momento do amor, como é que a medicina chinesa também pode ajudar? A medicina chinesa ajuda, para já existem ervas chinesas conhecidas há muitos anos e que são altamente eficazes a fazer tratar, a dar competência sexual. Aliás, como é que dão competência sexual? Já agora que estás a dizer isso. Sim, sim. E deixa-me falar de uma erva muito engraçada, que tem um nome muito giro, Yin Yang Ro, parece o nome do nosso programa, Yin Yang Ro, e é igual. Que os ingleses traduziram-na por horny goat. Ou seja, significa... O estímulo sexual. Horny goat, goat vem mesmo de cabra, ou seja, de bode excitado, traduzido literalmente. Como é que eles designaram a erva por esse nome? É uma erva que, do sopé das montanhas, na altura do degelo, os pastores levavam as cabras a pastar naquelas pastagens que começavam a descongelar. E depois verificavam que as cabras ficavam extremamente excitadas sexualmente e não conseguiam parar de ter sexo. Então essa erva foi colhida e faz parte de uma fórmula que tem 18 ervas, que tem um nome muito engraçado que é difícil de repetir, é a fórmula 3.399, mas se chama Zhuang Nan Yao, que significa a fórmula do homem forte, que fortalece o homem. Sim. E, na prática, essa é a erva principal dessa estrutura. E é uma erva que produz excitação todas sexual. As pessoas muito felizes e muito bem dispostas. E depois, evidentemente, há pontos da acupuntura e não se preocupem que não são no órgão que não cumpre a função Não tenham ideias, não há receios aqui, obviamente. Mas que são nas costas, nas pernas, nos pés, nas orelhas, na cabeça e num pulso. Portanto, são pontos perfeitamente passíveis de serem feitos como qualquer outro. Resultados. O resultado é promover uma boa circulação de sangue. É preciso perceber que a ereção no masculino é feita com sangue que vai encher os corpos cavernosos do pênis, a partir daí conseguindo a dureza que lhe é necessária. E é muito importante que esta circulação de sangue fique restabelecida, equilibrar as emoções, é um papel importantíssimo, uma vez uma grande parte da componente de insucesso na ereção é psicológica, portanto interessa repor o bem-estar emocional. O equilíbrio também é feito a partir da acupuntura e fitoterapia. Sim, Pedro, sim, a acupuntura e fitoterapia. De facto, também ajuda a relaxar e a rejuvenescer ou estimular essa energia sexual. E justamente há essa parte, que depois é um estímulo direto da energia sexual, que, por engraçado, e disseste muito bem, tem justamente a ver com a mesma energia que está por detrás da juventude. Ou seja, trata-se de rejuvenescer o indivíduo e dar-lhe energia sexual, que pode ser feita de forma pontual ou de forma duradoura e equilibrada, no sentido de repor a capacidade natural de ter uma sexualidade normal, que é o seu objetivo principal. Com certeza. Não só do homem, neste caso estávamos a falar de distúrbio sexual masculino, mas também do feminino, mas também do feminino, como é óbvio, também tens esse caso. Sem dúvida, até porque na prática algo que muita gente não sabe, inclusive algumas mulheres não sabem, é que o clitóris, que é um órgão importantíssimo na sexualidade feminina, é um pénis em miniatura. Ou seja, aquilo que faz disfuncionar um pénis também faz disfuncionar sexualmente uma mulher. Sendo que esta terapêutica... Esse distúrbio também pode acontecer no feminino. Ocorre no feminino, apenas com uma vantagem para a mulher é que não precisa de ereção para ter um ato sexual, enquanto que o homem, sem ereção, não consegue ter um ato sexual. Portanto, nesse sentido, mas
implica para a mulher, se tiver a mesma patologia, a mesma entre aspas, uma vez que há diferenças anatómicas entre homem e mulher, resulta na mulher também de perda do prazer sexual, perda da libido, perda do desejo, e perda da capacidade de se realizar sexualmente. Com certeza. Justamente Ver uma sexualidade, lá está, equilibrada. na prática, resulta exatamente do mesmo tipo de energia que existe no homem que existe na mulher, é a mesma energia que faz o prazer sexual na mulher ou que faz do homem a capacidade erétil. Importantíssimo. Então, como medicina chinesa, Ou seja, também tratar um ela... ou tratar um género ou tratar o outro é bastante semelhante. Há pequenas diferenças, mas são pequenas. Fantástico. Apresenta, portanto, estes resultados para quem nos está a ver. Eu fiquei com esses números que tu me disseste, de facto, a pensar neles. 48% homens entre os 40 e 70 anos é um valor elevadíssimo. Elevadíssimo, sem dúvida. Muitas pessoas que nos estarão a ver, homens, neste caso, porque as Seguramente. são de homens, naturalmente, se nos está a ouvir, procura ajuda especializada. Não faz sentido estar a viver dias assim, com tão pouca tranquilidade. Sim, não é possível resolver este problema. É a mensagem que deve-se deixar sempre, é que este problema tem solução. Claro, olha, maravilhoso. Gosto sempre de falar contigo. Depois, ainda por cima, terminas assim, com esse sorriso, como quem diz, não há problema nenhum na vida, não é? Isso é muito também, digamos, ocidental. Queremos muitos problemas, não achas? Eu acho que os povos todos têm os seus problemas. Apenas Cada um uns com- reagem de uma maneira, outros reagem de outra. Cada um com as suas questões, não é? Vamos para o intervalo e já continuamos a nossa conversa, mas, meu querido, foi um prazer receber-te, mais as tuas Eu é que agradeço. soluções, que é Muito isso que é preciso. Muito obrigada. Muito bem, aproveita esta nossa conversa para encarar a sua disfunção, seja ele, seja ela, de uma nova maneira. Com a medicina chinesa já é então possível transformar este quadro clínico delicado, não é? Mas mantenha sempre um estilo de vida saudável e adequado à boa forma. Como reparou, estávamos aqui à conversa com o Pedro, temos várias vezes falado sobre isso no nosso programa. Manter um estilo de vida saudável, com os melhores hábitos de alimentação e desporto, vão de facto permitir também que se mantenha sempre bem e feliz.